E aí, pessoal, Grêmio e Palmeiras. Um jogo que tem um quadro no passado e também no presente. Vamos falar das escalações do time do X9, do time do Palmeiras e do que representa esse jogo para o futuro do Grêmio. Você vai entender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas claro, dia de jogo é dia dele. Ativo ultra. O parceiro daquela hora. Quer dar uma pimentada na tua relação? A coisa não tá muito boa, tu já não é o mesmo. Ativo vai te colocar na vitória, Ativo vai te salvar. Compre agora o seu Ativo através do link da descrição. Tem um desconto por ser aqui do canal do CCD. 100% natural, sem contraindicação. Ativo Ultra. Aquele parceiro aqui, 3 pontos. Aqui não tem chance de perder na hora H. Gente, 21h30, Allianz Parque, Allianz Arena, não sei como é que chama o estádio reformado, sou do tempo do Parque Antártica. Agora é Allianz Parque, tô vendo aqui. Grêmio e Palmeiras. E eu quero começar esse vídeo aqui tentando lembrar uma coisa para vocês. Em 27 de agosto de 2019, o então poderoso time do Grêmio, ou ainda poderoso time do Grêmio, virava um jogo contra o Palmeiras. No jogo, desta vez, no estádio do Pacaembu. O Palmeiras de Filipão, que já começava a receber grandes investimentos, havia, acho que, vencido o Grêmio em Porto Alegre, e lá sai na frente numa falha do Paulo Vitor, e o Grêmio vira o jogo numa atuação fantástica do Cebolinha, todos vão lembrar. 27 de agosto de 2019. Talvez tenha sido o último grande lampejo do Grêmio. Na sequência, 5-0 para o Flamengo e lomba abaixo. 2019, 2020, um ano terrível, derrota, a pandemia, claro, derrota para o Santos daquela maneira. 2021, rebaixamento, aquele ano de 20 que não termina, né, que não tem pré-temporada. Então a sequência de 20 o Grêmio cai, lá no final de 21. 22 o Grêmio joga a segunda divisão, 23 tem o Soares, que é uma espécie de bênção, e os problemas repetidos. O que aconteceu do Grêmio de 27 de agosto para cá? Porque se a gente olhar o outro lado do campo, o Palmeiras se organizou, ganhou 2 Libertadores, ganhou 2 Campeonatos Brasileiros e é hoje um dos principais times. Eu não vou nem falar da tabela, porque o Palmeiras joga para tentar ganhar o Brasileiro. Acho que está um pouco apertado, mas joga para ganhar o Brasileiro. E o Grêmio joga para não cair mais uma vez. O que o Grêmio fez? Quais foram as escolhas do Grêmio? Será que é só dinheiro? Será que é só dinheiro? Eu peguei esse jogo porque eu considero, inclusive eu fiz a minha coluna em GZH falando disso, eu considero esse um jogo de ensinamento, o jogo do quadro, o jogo para reflexão, o jogo para a gente olhar para dentro e dizer o seguinte: nós queremos a mesma coisa, nós vamos seguir insistindo no empirismo do Renato, nesse projeto que nos separou tanto do Palmeiras? Ou nós vamos fazer um diagnóstico correto e pensar, cara, nós precisamos buscar mais dinheiro, porque o que fez o Palmeiras melhor foi o dinheiro, não tem nada a ver com o Renato, não tem nada a ver com o Abel Ferreira, é dinheiro mesmo. Ah, isso, beleza, então vamos atrás. Mas nós temos que entender, nós precisamos ler. O jogo de hoje é um jogo que se olha muito presente pela necessidade de pontuação, mas que precisa ir até 2019 para entender o que nós fizemos até aqui. E a partir desse raciocínio, dessa até a junção das duas coisas, olhar e entender o futuro do Grêmio. É isso. Isso é que nós precisamos nesse momento fazer. Nós precisamos finalmente tentar compreender o que aconteceu. Por que que tivemos isso? E em nome disso, bom, aí trabalhar de forma um pouco diferente, um pouco mais forte. Mas com um conceito, uma ideia de mudança, de outra realidade, e não do mesmo status que o Grêmio faz. Quando a gente olha as escalações
a gente pode pensar também sobre isso. Separei aqui, tá? A nossa velha e boa prancheta. Palmeiras, para hoje. O Everton, Marcos Rocha, que está há muito tempo lá, Gustavo Gomes, Vitor Reis, acho que o Murilo pode jogar também, né? Voltou. E o Caio Paulista. Essa é a defesa deles. Acho que joga o Murilo, tá? Aí tu tem Aníbal Moreno, o canhoto Richard Rios e o Veiga. Rafael Veiga. Aí o talento do Estevam, aberto pela direita. O Felipe Anderson, foi contratado a peso de ouro agora. E o Flaco Lopes, o centroavante cabeceador. Esse é o Palmeiras. E o Grêmio? O Grêmio definido com Marquezinho, João Pedro, Rodrigo Eli, Gemerson e Reinaldo, Dodi e Vijaçante, Edenilson, o centroavante é o Bright White, o Aravena e o Soteldo. Esse é o quadro do jogo de hoje. Eu não vou entrar tanto aqui na discussão técnica. Esse time do Palmeiras é time do Palmeiras há muito tempo. Eles jogam assim há muito tempo. O Grêmio, que hoje deve repetir o time, não joga assim 5 vezes seguidas. O Grêmio é uma salada de frutas em todos os jogos. O que a gente pode esperar para hoje? A gente pode esperar um milagre. É isso. Em busca de um milagre. Um ponto hoje é mágica para o Grêmio. Uma vitória é épica. E não pode ser assim. Quando o Grêmio entende que o tamanho dele é ser menor que o Palmeiras, a gente perde um pouco a noção da nossa história. O Grêmio e o Palmeiras enfrentam as mesmas coisas. Eles são do mesmo tamanho. E quando, de alguma maneira, a gente se submete à inferioridade, como está colocado no quadro de hoje, precisamos parar para pensar. O que nós fizemos de errado? Cada um pode ter uma resposta diferente aqui. Cada um pode ter uma resposta diferente. A gente pode dizer, é culpa do Renato. Sim, mas para ser culpa do Renato tem que ser culpa do presidente do Grêmio. No caso de 2 presidentes. E aí? E para ser culpa do presidente, alguém tem que ter escolhido o presidente para ir lá. Então a culpa é do Grêmio. A culpa é do Grêmio. Eu considero, por exemplo, o Renato muito importante para o Grêmio até 2018. Mas eu não acho que o Grêmio tenha feito a análise correta do porquê ganhou. O Grêmio era uma referência ainda, 2019 já não tanto, mas até 2018 era uma referência. De fato era. De categoria de base, de estrutura de time, que pode sim ter sido montado pelo Roger lá em 2015 e 2016, mas que teve sim a força do Renato em 2016, 17, 18. Mas também teve pela mão do Renato a destruição de um conceito, que era um conceito de lastro tático, de organização. E quando o Renato sai, o Grêmio cai. Cai porque estava fadigado. Ou seja, a participação de todos ali. E aí, incrivelmente, o Renato volta, como se fosse a solução lá. E hoje se vê que, na verdade, não era. Mas é isso que o Grêmio propõe para ele, é esse o quadro, é isso que está em jogo aqui. O jogo de hoje tem que ensinar muito mais do que a própria partida, do que o próprio resultado da partida. O jogo de hoje tem que ser um marco de entendimento do passado, por que enfrentamos esses problemas e por que o Palmeiras tomou outros caminhos, e de projeção de futuro. Essa é a função de um jogo desses. Essa é a função de um momento como esse. O Grêmio, ele tem 1000 problemas e precisa olhar para eles. Essa distância para o Palmeiras, que eu acabei de relatar numa escalação, mas que a gente também já havia falado nos títulos, ela apenas, nesse momento, é um quadro comparativo. O Grêmio é que precisa olhar para si e dizer, como a gente piorou, né? E
Por que a gente fez isso? Nós vamos repetir? Quem sabe a gente muda. Isso é que o Grêmio precisa fazer. Mudar. Mas antes disso, tem um jogo no meio do caminho. E o Grêmio precisa, ou gostaria, de ter ponto ou pontos para poder comemorar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.